Bom dia, meus amados, graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Percival. O tema da devocional de hoje é: a vida de oração gera alegria. A nossa devocional está contida na Epístola aos Filipenses, capítulo 1, de versos 3 a 4, que diz o seguinte: Dou graças a Deus, ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Meus amados, meus queridos, os enfoques das devocionais dessa semana têm como base a Epístola aos Filipenses e vão tratar sobre a alegria. E no tema de hoje irei falar sobre a vida de oração que gera alegria em nós, em qualquer circunstância. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos Filipenses para agradecer pela solidariedade que recebeu enquanto esteve preso na prisão em Roma e animá-los a se unirem e a se ajudarem mutuamente em Cristo. A Epístola aos Filipenses é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo e ele escreveu para um grupo de crentes amigos com alegria, motivo pela qual a Epístola aos Filipenses é conhecida como a Epístola da Alegria. O apóstolo Paulo ele nutria grande alegria pelos filipenses. Essa satisfação era fruto da forma como a igreja recebia seus ensinamentos sobre a obra de Cristo e como eles eram praticantes na boa obra. O apóstolo entendia que isso era fruto do ensino e das orações, e com isso havia a operação do Espírito Santo entre os filipenses. O amor que o apóstolo Paulo nutria pelos filipenses era muito grande e produzia saudades intensas, de maneira que nem mesmo prisões, sofrimentos os distanciavam, o que o levava a orar por eles, orar para que eles continuassem crescendo e dando glórias a Deus. O apóstolo era um homem que orava a Deus constantemente em qualquer situação. Olha que exemplo aí. Pois essa prática de relacionamento e conversa com Deus o fortalecia e o deixava alegre, contente em qualquer situação que estivesse vivendo. E ele confirma isso no capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, nos versos 10 a 13, quando demonstra a alegria de estar vivendo fortalecido pelo Senhor na situação que ele se encontrava. Esta confiança e alegria são geradas pelas orações ao Pai, isto é, meus amados, um relacionamento com Deus. Uma das formas de relacionamento com Deus é a vida diária de oração, onde há um diálogo sincero, íntimo com o nosso Pai, que nos ouve e fala conosco, dá resposta às nossas orações. Quando conversamos com Ele, devemos lançar a Ele as nossas ansiedades, as nossas inquietações, os nossos problemas, com a confiança de que só Ele pode mudar qualquer situação. Nós dependemos dele para a mudança de qualquer situação que aconteça em nossas vidas. Eu lembro de uma situação difícil que um jovem crente passou dentre as várias que ele já passou em sua vida. Ele morava em uma cidade grande, em um pensionato de estudante, estava desempregado, mas tinha um pouquinho de dinheiro aplicado no banco, do qual ele sobrevivia, pois ele estava estudando para concurso, ele tinha o objetivo de passar em concurso público. Então ocorreu o confisco do dinheiro, realizado pelo presidente Fernando Collor no seu governo. Pasme, ele ficou arrasado. Ele ficou com pouco dinheiro para morar, para se alimentar, para viver. Situação muito difícil. Esse rapaz entrou em desespero, ficou um pouco depressivo, chorava, mas ele era crente e tinha que confiar em Deus, pois somente Deus poderia o tirar daquela situação. Então ele orava ao Pai e as orações o fortaleciam aos poucos e alegrava o seu coração no Senhor. E as respostas de orações vieram no tempo certo, isto é, no tempo de Deus, no Kairos, não no Cronos. Meus queridos, meus amados, primeiro ele recebeu um convite de uma senhora amiga para ele ir morar com a família dela num bairro nobre da cidade, perto das praias, pois ela iria mudar de cidade e queria que ele ficasse morando com os filhos dela. Ele aceitou o convite e foi morar lá com cama, banho, comida, tudo bom, do bom, isto sem pagar nada, sem gastar nada, porque isso foi uma bênção de Deus em sua vida, até que a situação melhorasse.
Depois ele passou no primeiro concurso que fez e foi chamado. Louvado seja o Senhor. Olha aí, mais alegrias, resposta de orações. Depois foi aprovado e chamado em mais 4 concursos públicos, até que assumiu tornando-se um funcionário público bem-sucedido. Então toda aquela situação difícil que esse rapaz passou, tudo mudou. As orações geraram novas alegrias através da resposta de Deus. Louvado seja Deus pela vida e alegrias que tem proporcionado a este rapaz, mesmo nas tribulações e crises que ele tem vivido. Deus tem respondido às suas orações. Conhecemos muita história cujos momentos difíceis foram transformados em momentos de alegrias, através das respostas de orações. Qualquer um de nós, agora, neste momento, pode estar vivendo situações difíceis, problemas de enfermidades, de luto, problemas de desemprego, problemas conjugais, problemas financeiros, depressão e outros quaisquer problemas. As situações da vida podem nos entristecer, nos abater, mas as nossas conversas com Deus, o nosso relacionamento com Deus através da oração, nos fortalece e nos alegra. Pois somente Ele pode mudar o nosso estado emocional, meus queridos. Só Ele pode mudar o nosso estado emocional de abatimento, prostração, sofrimento, tristeza, para o estado emocional de alegria. Para isso, precisamos confiar no Senhor e nas suas respostas de oração. O salmista conhecia bem isto, pois ele estava triste, abatido, choroso, mas ele orava com confiança ao Senhor. Ele cria que tudo isso seria transformado em momentos de alegria no tempo certo. No Salmo 30, verso 5, diz o seguinte: o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Louvado seja o Senhor. A oração, meus amados, produz alegria quando reconhecemos a gratidão que devemos ter a Deus pelos seus feitos em nossa vida. Dê uma olhada na sua vida, para trás, faça um exame da sua vida, para que você seja grato de tudo que Deus já tem feito por você. Deus tem trazido para você salvação, paz, vitórias, consolo, sustento, abrigo, proteção, curas, comunhão. Muitas bênçãos têm acontecido na sua vida. Tente se apegar a isso, que seu coração se alegrará. E também a gratidão que devemos ter pela realização da obra de Deus através de nós, porque somos cooperadores da obra de Cristo. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo reconheceu tudo isso, meus amados, tanto nas suas tribulações, prisões, como também no resultado da obra de Cristo na vida dos filipenses. Por isso, as suas orações geraram alegrias. Então, meu irmão, ore sempre para ouvir o Senhor, que a alegria será gerada através das respostas de Deus. E aqui eis o segredo: a oração é a chave que abre o coração de Deus. Parafraseando Jeremias 33:3, diz: ora a mim, invoca-me, e te responderei, e te mostrarei coisas maravilhosas que não sabes. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe sempre, meus amados, e nos alegre em qualquer situação. Que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, como também uma semana maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Amém.